A galerinha do bem, dando continuidade à nossa aula aí da Antiguidade Ocidental, né, especificamente falando sobre Roma, nós paramos na última aula com vocês falando sobre a monarquia romana, onde vocês sabem que Roma é dividida em três fases: monarquia, também chamado realeza, república e império. Hoje nós vamos dar continuidade trabalhando a República Romana, né? Onde essa república, a base dela, a base para que você possa entender, ela é dividida em três momentos fundamentais. Que momentos são esses, professor? O primeiro momento que tu tem que entender Roma é quem manda em Roma, quem governa Roma. O segundo momento fundamental para tu entender a República Romana são os conflitos sociais, né? Conflitos que a gente vai já comentar um pouquinho com vocês. E o terceiro ponto importante para você destacar na República Romana é o que, professor? É a expansão romana, tá? Então, se você entender esse tripézinho que eu acabei de falar para vocês, quem manda, conflitos sociais e a expansão romana, você entendeu a República Romana. Tá legal? Então vamos embora. Quem é que manda em Roma? No período da República Romana. Aí você tem que destacar justamente o Senado romano. O Senado, que é um organismo, que é um órgão fundamental em Roma. No início da República, quem é que faz parte desse Senado, professor? É aquela classe que nós comentamos na aula passada, que é de sangue azul, né? Aquela classe que alguns dizem que são descendentes dos fundadores de Roma, outros dizem que é dos conquistadores de Roma. Em outras palavras, os famosos patrícios. Patrícios. Então são os patrícios que fazem parte desse Senado. Esse organismo aí que é fundamental, que vocês já devem ter assistido nos filmes sobre Roma, né? Então o senador, ele é de origem patrícia. Professor, mas como é que eu posso ser patrício, meu irmãozinho? Não tem outro jeito não. Você nasce. Não tem como você se transformar em patrício. Você nasce patrício. Papai e mamãe é patrícia, você se torna patrício. Tá? Lembre-se que nesse momento era proibido o casamento entre classes. Então, se tu é plebeu, né, e o outro é patrício, não era permitido esse casamento. Então, o patrício só casava com quem? Com patrício. E o plebeu? Com plebeu ou com cliente. Não podia casar com patrício. Que fique muito claro isso para vocês. Mas, professor, e o amor? O que tem o amor? O que tem o amor? Pois é, né? Ah, mas não vai acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer de um patrício se apaixonar por uma plebeia e no relacionamento e ficar. Mas era reconhecido na sociedade? Não. Não era reconhecido. Quem que vai pagar por isso? Os filhos. Né? Os filhos, é só você fazer aquela comparação com os dias atuais. Tá? Então compare. Quem paga é o filho. Tá? Porque esse relacionamento ele não é reconhecido na sociedade romana nesse momento. Tu não pode esquecer que nós estamos falando de uma sociedade altamente patriarcal. O que quer dizer isso? Que é o pai que manda, que é o pai que determina, que é o pai que vai falar para a filha com quem ela vai se relacionar e com quem ela vai casar. Então, desde pequeno, o pai determina todo o destino de seus filhos. E ai daquele que não cumprir ou que não obedecer ao pai. Nós estamos falando de uma família altamente patriarcal. O pai que determina, o pai que manda. Tá legal? Então, o que nós vamos observar? Nós vamos observar que esse Senado aí, ele é composto de patrícios, os mais antigos normalmente, né, os mais tradicionais, e são eles que vão estar governando Roma, tá? Então, o que nós vamos observar? Aqui nesse slide fica até melhor para que vocês possam entender.
né? O Senado, que tem um papel de quê, professor? De dirigir a política externa e interna de Roma, controlava as ações de todos os magistrados, que vocês já vão ver quem são esses magistrados, propunham as leis às assembleias e o cargo de senador é vitalício. Tá? É eles que vão praticamente comandar tudo. Tá legal? Os magistrados que vocês estão observando aqui, que é citado, né, que eles vão controlar a ação dos magistrados, quem são esses magistrados? Gente, até hoje a República Brasileira ela não é composta de vários cargos públicos. Pois é, esses cargos públicos, na sua grande maioria hoje, eles são, para você galgar, para você chegar a um cargo público, não é através de concurso público. Então hoje existem os concursos públicos, onde você estuda e você consegue adentrar, né, na carreira pública da República Brasileira. Então hoje são concursos públicos. Só que naquela época não era concurso público. Era como, professor? Eram escolhidos. Então as pessoas, para exercer cargos na República Romana, para fazerem parte da magistratura romana, eles eram escolhidos. Era escolhido para ser edes, questores, censores, pretores, cônsules e até ditador. Mas quem é que escolhe essas pessoas para exercer esses cargos? É aí que entram 3 assembleias que são fundamentais. A Assembleia Centurial, a Assembleia Tribal e a outra Assembleia que é chamada Curial. Essa Assembleia Curial, ela teve um poder muito importante lá na monarquia. A gente chegou até a comentar com vocês. Era a Assembleia que cuidava da parte legislativa. Tá? Então a Assembleia Curial. Essa Assembleia ela perdeu muito espaço nos últimos reis de Roma. E aí ela vai se tornar basicamente uma Assembleia que vai cuidar da parte religiosa. Basicamente é religiosa, Assembleia Curial, diferente da Assembleia Centurial e Tribal. A Assembleia Centurial, ela é composta de 193 centurions, tá? Como tu já observou aqui nesse slide, né? 193 centurions. Só que tem um detalhe, é aquela famosa pergunta que eu faço sempre que a gente está em aulas presenciais. Quem é a maioria em Roma? A maioria da população, a maioria das pessoas é patrício ou é plebeu, professor? Logicamente que tu vai responder que é plebeus, é o povão, é a maioria. Patrícios é uma minoria. É uma minoria. Só que são eles que detêm o poder, né? Através do sangue, através da tradição. Tá? Então são eles que comandam Roma, os patrícios. Mas eles não são a maioria. Professor, existe plebeus ricos? Com certeza. Aquilo que eu já comentei com vocês. Né? Comerciantes que vão ter muito dinheiro. Só que eles não têm o status de cidadão. Mas que eles têm dinheiro, eles têm. Pode existir plebeus mais ricos que patrícios? Sim, pode sim. Eles não têm o status de cidadão, mas eles podem fazer dinheiro, ainda mais quando eles começam o quê? A se estruturar cada vez mais com o comércio, vendendo mais. Então eles vão saber fazer dinheiro. E patrício é terra, plebeu é comércio. Então o que, que nós vamos observar aí? Nós vamos observar que dessas 193 centúrias, né, basicamente 18 é de aristocratas. Aristocracia, no caso, patrícios. 18, escute bem, 18 só de patrícios. Né? Professor, mas o que são essas centúrias? Centúrias são as fileiras do exército romano. Tá? Aonde, só para eu observar, 18 eram patrícias, então muito pouco. 80 eram de plebeus ricos, que é chamado de primeira classe. Então, dentro de uma hierarquia, lá no patamar, estão as 18 dos patrícios.
Abaixo dos 18 dos patrícios, tem 80 da primeira classe que são plebeus. E o resto, basicamente, quem é, professor? Basicamente, você vai observar que é dos plebeus. Tá? Então, 18 mais 80, 98. 98 que vão estar unidas. O professor só está dizendo que os plebeus ricos vão se unir aos patrícios? Sim. Porque os plebeus ricos, tu acha que eles vão querer se unir com os plebeus pobres? Lógico que não. Né? Então eles vão querer manter algum benefício que eles possam ter. E é aí que eles se unem a quem? Aos patrícios. Então, em outras palavras, das 193 centúrias, 98 vão comungar dos mesmos interesses, que são plebeus ricos com patrícios que têm o status de cidadão. Compreenderam? Contra quem? Contra 95 dos plebeus. Então, em outras palavras, na Assembleia Centuriata, sempre vai acontecer o quê? Eles vão escolher, eles vão eleger quem, professor, nessa Assembleia? Pessoas que têm dinheiro, pessoas que são patrícios. Tá? Ou pessoas que têm dinheiro, ou pessoas que são ligadas aos patrícios. Então, a Assembleia Centurial, ela que escolhia quem? Os principais cargos da República, as principais magistraturas, tipo quem? Censores, que calculavam e registravam a riqueza dos romanos, que tem lá o papel hoje do IBGE. Os pretores, que administravam a justiça, né? Que basicamente faz parte do poder judiciário. E vocês vão sempre observar que eles têm um quê? Eles têm um mandatozinho, ó. Mandato normalmente de 1 ano. Já, né, aquelas pessoas que fazem o cálculo da riqueza, né, que fazem o papel, como eu disse, do IBGE, né, eles permanecem no cargo durante 5 anos. Tá legal? É só vocês observarem. O censo, ele é feito anualmente? Não, não tem como, gente, né? E aí, quem mais a Assembleia Centurial escolhia, professor? Os cônsules, que normalmente são 2, né? Um que cuida da parte interna e o outro que cuida da parte externa. Por que 2, professor? Para um fiscalizar o outro, para que o poder não se concentrasse na mão de uma só pessoa. Então, ó, administravam a cidade, comandavam o exército, permaneciam o cargo por 1 ano. E em momentos esporádicos, eles escolhiam quem? O ditador, que tinha um mandato de 6 meses, e o ditador tem plenos poderes. Mas normalmente ele era escolhido só em períodos de guerra, tá? E todos esses cargos que eu acabei de citar eram escolhidos pela Assembleia Centurial e fiscalizados pelos senadores. A Assembleia Tribal, que é uma assembleia composta de todos os cidadãos romanos, normalmente tinham 35 tribos, né? Por isso que vem esse nome tribal, onde 4 tribos eram urbanas e 31 tribos eram rurais. Aí era composto de patrícios e de plebeus. Eles escolhiam quem, professor? Eles escolhiam esses 2 cargos, os questores e os redes. Né? Os questores geriam as receitas e despesas do Estado, né? Então faziam todo um planejamento, permaneceu também o cargo por 1 ano. Né? E aqui os redes, normalmente os engenheiros, né? Ou então os conselhos que vão supervisionar as obras públicas. Então isso aqui são todos cargos da magistratura romana que são fiscalizados pelo Senado, aquele órgão que pode decretar guerra, paz. Então isso é para vocês perceberem como funcionava a República Romana. Então ela funciona dessa forma. E aí você pode observar o quê? Que nesses cargos, normalmente, quem é que exerciam eles? Os patrícios. Então os patrícios é que estavam nos cargos de mando de Roma. É eles que determinavam, eram eles que governavam Roma.
E aí você vai observar que quem é que não vai gostar, quem é que estava excluído e que era a maioria da população? Isso mesmo, os plebeus. Então os plebeus, que eram a maioria, que literalmente não pertenciam a nenhuma magistratura, que não eram escolhidos, o que os plebeus vão fazer, professor? Eles vão se revoltar. E é aí que é o segundo ponto do tripé para que você possa entender a República Romana. Qual é esse segundo ponto, professor? Os conflitos sociais entre plebeus, que eram excluídos, que não participavam da magistratura, dos principais cargos, contra quem? Os plebeus vão se revoltar contra quem, professor? Contra os patrícios, que exerciam basicamente todos esses cargos. Então, o segundo ponto para que tu possa entender a República Romana são os conflitos sociais. Logo de cara, vocês vão observar que no ano 494 a.C., esses plebeus, que eram a maioria, eles vão se revoltar e vão se retirar de Roma, vão para um monte sagrado, um monte que era nas proximidades da cidade de Roma, afastado de Roma. Então eles vão se retirar. Imagina a maioria dos plebeus se retirando de Roma, indo para o monte sagrado. E aí você entra nesse questionamento e se pergunta: o que é Roma sem plebeus? Como é que Roma vai ficar sem os plebeus? Quem é que vai lutar, defender, proteger Roma se não tiver plebeu, que é a maioria da população? Quem é que vai fazer os trabalhos para os patrícios, aqueles trabalhos que os patrícios não executavam? Então, para você perceber que os plebeus são a base de tudo. Então, quando eles se revoltam e resolvem se retirar de Roma, ir para o Monte Sagrado, cai a ficha dos patrícios. E os patrícios percebem que os plebeus são importantes para Roma, para a economia, para a sociedade, basicamente para tudo em Roma. Porque quem faz Roma funcionar também são os plebeus. Então os patrícios vão começar a conceder direitos aos plebeus. E o primeiro direito que é dado aos plebeus devido a essa revolta é o tribuno da plebe. Aonde o tribuno da plebe, que é escolhido entre os plebeus e que tem o papel de quê, professor? De vetar qualquer lei que fosse contra os plebeus. O tribuno da plebe, presta bem atenção, tá? Esse tribuno da plebe, ele tinha que deixar as portas de sua casa abertas 24 horas para que ele recebesse os plebeus, tá? Eles vão receber os plebeus para que os plebeus fossem lá na casa dos tribunos para falar o que eles queriam, né? Manifestar os seus anseios, os seus desejos, né? Imagina se isso fosse assim hoje. Os políticos tendo que abrir as portas de suas casas para receber o povo, para saber realmente o que o povo quer. Não seria interessante? Pois é. Então lá em Roma era assim. E o tribuno da plebe era escolhido entre os plebeus. Então, normalmente o tribuno da plebe é um plebeu. Agora, tu analisa comigo. Analisa comigo. Quem vai ser esse tribuno da plebe? Tu já sabe que é um plebeu. Mas é um plebeu qualquer? É um plebeu do povão? Vai ser esse? Não. Não vai ser qualquer plebeu. É um cara que tem o poder da fala, um poder do discurso, é um cara que sabe influenciar, é um cara que, de uma certa forma, tem um poder aquisitivo. Professor, onde é que o senhor quer chegar? Coloca nos dias atuais. Né? Vivemos em uma democracia onde o povo escolhe os seus representantes, concordam? Não é isso? Quem é que o povo escolhe? O povo escolhe uma pessoa do povão? O povo escolhe uma pessoa do seu meio? Ou normalmente escolhe aquelas pessoas que têm um poder de fala, um poder de influência, pessoas que têm um certo poder aquisitivo? Não é isso que acontece?
Pois é, coloca isso aí. Estou pegando o teu presente para tu entender o teu passado. Então coloca aí para tu entender. Tá? Então quem eram os tribunos da plebe? Não eram qualquer pessoa ou qualquer pessoas. Eram pessoas que tinham um poder de influência muito grande. E essas pessoas vão ser elas que vão representar, né, o povo. Alguns chamam até de tribuno do povo. E aí nós vamos observar que eles têm um poder muito grande. Mas não te esquece, eles não são senadores. Eles não vão fazer parte do Senado. Tá? Mas eles têm um poder de veto. Alguma lei, né, que for contrária aos plebeus, eles podem vetar essas leis, eles podem propor leis, tá? Então eles têm um papel muito importante. Professor, foi uma conquista dos plebeus? Foi. Muito grande. Ah, professor, mas se o plebeu era um rico, um plebeu não representasse bem a plebe? Problema da plebe que não soube escolher o tribuno da plebe. Coloca isso hoje. Se nossos políticos não representam bem o povo, problema é de quem? Exatamente, não foi o povo que escolheu? Então, é a mesma situação. Compreenderam? E aí o povo vai se contentar só com o tribuno da plebe? Lógico que não. Isso foi só uma conquista. Nós vamos observar que vai continuar. E é assim que vai surgir o que, professor? As famosas primeiras leis escritas de Roma, né? Que são as leis das 12 tábuas. As primeiras leis escritas de Roma, porque até então não existiam leis escritas. Eram leis baseadas no que, professor? No direito consuetudinário, na tradição. Eram leis não escritas. Leis que beneficiavam quem? Normalmente quem estava no poder. Os patrícios. Então nós vamos observar o quê? Que os plebeus vão reivindicar, lutar, até que eles vão conseguir as primeiras leis escritas. O curioso é que antes dessas leis serem escritas, alguns romanos foram até a Grécia, até em Atenas, e lá observaram como foram as primeiras leis escritas da Grécia, de Atenas, né, lá do Código Draconiano, de Drácon, que a gente já estudou aqui com vocês. Observaram bem, aprenderam bem com os gregos e vieram e fizeram essas primeiras leis escritas de Roma. Professor, são novas leis? Lógico que não. Eram leis que já existiam. Só que a parte importante é que agora elas são escritas. Elas foram oficializadas onde todos devem cumpri-las. Compreenderam? Professor, eu tenho uma dúvida. A partir desse momento eu posso fazer uma afirmação. Que afirmação é essa? Que as liberdades do povo estão escritas? Então as nossas liberdades estão escritas? Sim ou não? Cri, cri. Gente, para quem não sabe, sim. As nossas liberdades passam a ser escritas aí, né? Então vocês vão observar o que pode e o que não pode. É a mesma situação hoje, né? Nossa lei máxima, né, a Constituição, ali estão escritas o que nós podemos e o que nós não podemos. Professor, mas se eu não conheço? Aí o problema é teu. Né? Ah, mas se eu cometo alguma coisa, eu faço o que eu quero. Lembre-se que você vai ser enquadrado na Constituição. Compreenderam? Então, literalmente não vai estar escrito tudo, mas você é enquadrado nas leis. Pena que nós não conhecemos todas elas, né? Eis a grande, vamos dizer assim, é uma crítica que nós temos que fazer à própria educação brasileira. Por que não se estuda as leis brasileiras, ou pelo menos dá uma noção para o aluno do que se pode e o que não pode, segundo a Constituição? Por que será que não se coloca isso nas escolas? Será se a gente não teria estudantes, alunos bem mais críticos, sabedores dos seus direitos e deveres? Não seria bem mais interessante? Pois é, fica essa deixa aí para vocês, tá? Só que nós vamos observar que não para aí. Os plebeus vão continuar lutando, e é assim que é aprovado a famosa
lei da Canuleia. Mas por que, professor, foi aprovada essa lei? Normalmente, quando eu falo sobre isso, eu gosto sempre de colocar o seguinte, um mapa da Península Itálica, e aqui vocês vão observar que aqui esse pontinhozinho aqui era Roma. Lá na monarquia, na realeza. E eu expliquei para vocês que Roma era só isso aqui. Só que agora a gente está na República. E na República o que aconteceu, professor? Simplesmente os romanos não vão se contentar em ser um pontinho. Eles se expandiram por toda a Península Itálica. Eles conquistaram toda a Península Itálica. Então nós vamos observar que essa conquista pela Península Itálica, essa expansão, fez com que patrícios ganhassem muito e também plebeus ganhassem ainda mais. Que plebeus, professor? Aqueles que eram comerciantes, aqueles que eram artesãos, que eram bem-sucedidos, que eram bem estruturados. Então, esse segmento, que já tinha dinheiro, que já era bem estruturado, ganhou mais dinheiro ainda. Por quê, professor? Porque aumentou o mercado consumidor, né? Então é aquele famoso lance que você pode até, no caso, comparar hoje. Todo comerciante é rico? Não. Vocês vão observar que existem aqueles comerciantes que é lá na esquina da tua casa, lá na esquina do teu bairro, né? E aí você vai observar que ele se contenta em ser aquele botequinho. E vai morrer aquele botequinho que tu passa todos os dias e tu vê que é só aquilo. Já diferente de um comerciante que tem um botequinho, mas ele não se contenta com ele. Vai lá e abre outro. Daqui a pouco ele está abrindo um supermercado. Daqui a pouco ele abre outro supermercado, outro supermercado. E aí o cara virou o quê? Um empresário. Ele sabe fazer dinheiro. Onde é que o senhor quer chegar? Que comerciantes bem estruturados aqui em Roma ganharam muito com essa expansão romana pela Península Itálica. Se tornaram pessoas muito poderosas, muito ricas. Por isso, nós vamos observar o que, professor? Que patrícios, observando, analisando essa riqueza de plebeus, resolveram olhar com outros olhos os plebeus. E viram que os plebeus estavam ficando bonitos. Muito bonitos. Então, o que eles resolveram fazer? Em 445 a.C., criaram a lei da Canuleia. E o que é a lei da Canuleia, professor? Autoriza o casamento entre classes. A partir desse momento, é permitido o casamento entre patrícios e plebeus. Mas por quê, professor? Porque os plebeus estavam ficando bonitos, né? Para não falar muito ricos. E os patrícios, vendo isso, resolveram aprovar justamente o casamento entre classes. É uma conquista? Lógico que é, né? Não deixa de ser uma conquista. Lógico que os patrícios vão querer se casar com quem? Com plebeus que têm dinheiro. Professor, isso é preconceituoso? Não, só tenho o meu pé no chão, né? E aí é você lembrar que são famílias patriarcais, o pai que determina e sempre vai querer o, bem entre aspas, melhor para o seu filho ou para sua filha. E vai querer que ele se relacione com quem? Com pessoas que têm um poder aquisitivo. Deu para entender? Bacana? Só que não para aí. Nós vamos observar que os plebeus vão continuar lutando por direitos, e assim eles vão conseguir aprovar uma gama de benefícios, uma gama de leis que eram vamos dizer assim, organizadas nas famosas leis Licínia Sestia. É uma das principais conquistas dos plebeus, tá? Licínia Sestia, que permite o acesso dos plebeus a todas as magistraturas, inclusive ao Senado. Então você vai observar que nesse momento os plebeus podem até se tornar senador. E regulamentava a exploração do ager públicos. O que é o ager públicos, professor? A terra pública. Quando eles conquistavam essas terras, as melhores terras que eram conquistadas é o ager públicos. Ficava para o Senado.
Se fica para o Senado, fica para quem? Para os senadores, para os patrícios. Agora, com a Lei Licínia Sestia, tu vai observar que regulamenta essa exploração, tá, do hager públicos, né? E aí você observa o quê? Que plebeus vão estar fazendo parte também dessas magistraturas e também do Senado. Além disso, né, alguns colocam como a Licínia Sestia também, né, a que vai extinguir a escravidão por dívida, porque até então existe escravidão por dívida. Como já foi dito lá na aula de monarquia, se você deve uma pessoa, você pode se tornar escravo dessa pessoa. Normalmente, quem é que devia? Plebeus. Normalmente, quem virava escravo por dívida? Plebeus. E agora, né, com a Lei Licínia Sestia, vai colocar o quê? O fim. Abolir a escravidão por dívida. Dentro da Lei Licínia Sestia, tem justamente o que a gente procurando, encontrou a Poetélia Papíria. É um nome específico da lei que extinguiu a escravidão por dívida. Tá? É um conselho que eu dou a vocês. Dificilmente tu vai encontrar todas essas conquistas que eu coloquei aqui em um só livro. Isso aqui é o apanhado de uma pesquisa que a gente encontra em vários livros. Tá legal? Então, Poetélia Papíria é um nome específico do fim da escravidão por dívida. Escravidão por guerra continua. Não te esquece disso. Detalhe, Roma agora praticamente vai ver do quê? Do escravo de guerra. É escravo de guerra. Lembrem-se, na monarquia, agropastoril era a economia. Roma não se expandiu. Na república, ela já está começando a se expandir e o escravo de guerra está se tornando a base disso. Beleza? Não parando aí, nós vamos observar que outras conquistas os plebeus vão adquirindo, como é a Lei Ogúnia, que vai permitir os plebeus a adentrarem, a fazerem parte dos colégios sacerdotais e até a exercer o cargo de pontífice máximo, como se fosse o Papa, né, o chefe religioso. Tá? Além disso, a Assembleia da Plebe é uma outra conquista, onde escolhia os tribunos da plebe e discutia problemas dos interesses da plebe, votando o plebiscito. É daí que vem o termo plebiscito, aquela consulta popular, né? Gente, essas conquistas, observem pelas datas, elas vão acontecer ao longo dos séculos. Não é assim, Shazam! Não, são lutas e mais lutas. E uma para a outra levou o quê? Levou décadas, levou anos, né? Como tu pode observar aqui, né? Para que eles consigam essas conquistas, até chegar a Lei Hortência, que determinava que as decisões do plebiscito passavam a ter força de lei. Tudo isso são conquistas dos plebeus na República Romana. Professor, tem mais conquistas? Tem. Aqui eu destaquei as principais. Gente, lembra do tripézinho? Quem manda em Roma? Senado, magistraturas. Segundo ponto do tripé, conflitos sociais, plebeus contra patrícios, que são essas conquistas sociais que eu acabei de explicar. E o terceiro ponto da República, para que tu possa entender a República, é o que, professor? A expansão romana. Onde Roma não vai se contentar em ficar só na Península Itálica. Roma vai querer mais. Roma quer mais. E é assim que Roma vai partir para o mar Mediterrâneo. E ela entra em conflito com quem? Com quem dominava o mar Mediterrâneo. Professor, quem é que dominava o mar Mediterrâneo nesse momento? Nós falamos para vocês quando explicamos os fenícios. Uma antiga colônia fenícia que ficava no norte da África. A famosa colônia fenícia chamada Cartago ou Cartago.
Então, Cartago era quem dominava o mar Mediterrâneo. Vai ser uma questão de tempo, o quê, professor? Em que Roma vai entrar em guerra contra Cartago. E é assim que inicia o que ficou conhecido como Guerras Púnicas. Guerras púnicas entre Roma e Cartago estão disputando o mar Mediterrâneo. Na primeira Guerra Púnica, Roma lutou e ganhou dos cartagineses, e Cartago, para pagar a derrota, cedeu para Roma as regiões da Sicília, né? Tá aqui, ó, região da Sicília, a região do que, professor? Da Córcega e da Sardenha. Essas 3 regiões aqui, Cartago cedeu para Roma. Mas não demora muito, estoura a Segunda Guerra Púnica, né? A Segunda Guerra Púnica, onde você vai observar que nessa Segunda Guerra Púnica, o curioso é que Roma foi assombrada por tropas de Cartago, por um general muito conhecido chamado Aníbal. Tem até um filme, né? Aníbal, que esse general cartaginês, ele tinha tudo para romper as barreiras, as fronteiras de Roma e chegar até a cidade de Roma. Mas ele foi chamado às pressas para retornar para Cartago. E aí você vai observar que Roma também vai vencer a Segunda Guerra Púnica, onde Roma vai ficar com o norte da África, com o sul da Espanha, exceto o reino da Numídia e de Cartago, né? Então você vai observar que Roma vence a Segunda Guerra Púnica, né? E vai adquirir mais terras aqui do mar Mediterrâneo. E não demora muito, é quando estoura a Terceira Guerra Púnica. E a ordem que, no caso, Roma deu aos seus comandados, ao seu exército: não faça escravos. Pode destruir e matar todos. Então, Cartago vai ser devastada na Terceira Guerra Púnica. Então, para que você entenda bem, Roma vence a Primeira, a Segunda e a Terceira Guerra Púnica. Na Terceira Guerra Púnica, Cartago é destruída, e quem passa a dominar o mar Mediterrâneo, professor? Isso mesmo, Roma. Então, quem passou a dominar o mar Mediterrâneo é Roma. Passou a ser o mare nostro. Que isso nós vamos estudar na nossa próxima aula: as consequências das guerras púnicas. Valeu, galera. Até a próxima.